Fala galera, beleza? Aqui é a Fernanda Rocha. Eu estou aqui na EC.Rio, que é o escritório do Álvaro Castro. O Álvaro é embaixador do Rio de Janeiro no CSC. Ele me buscou no aeroporto hoje e veio me contando sobre a estratégia que ele faz para incrementar muito a receita dele com declarações de imposto de renda. Ele me contou que ele cobra um preço, um valor muito acima da média do que se vê no mercado. Eu mesmo nunca consegui cobrar um valor tão alto assim. E ele foi me contando por que ele cobra um valor assim e por que os clientes estão dispostos a pagar esse valor que é tão mais alto no mercado para ele. Eu achei muito bacana a estratégia que ele usa, a argumentação, né, de venda que ele usa, como que ele conseguiu produtizar esse serviço de declaração de imposto de renda. Eu queria que ele contasse aqui pra gente um pouquinho. Álvaro, me conta então como que você consegue fazer essa mágica. Bom pessoal, tudo bem? Até queria deixar aqui um adendo rápido. A minha empresa se chamava até o mês passado AE Contábil, mas ela originalmente se chamava AEC, lá na época do meu pai. E foi AE Contábil pelo fato de que o aec.com.br não estava disponível. Mas hoje a gente tem o endereço .rio, a nossa empresa hoje tem o foco de ser local e de atender o cliente pessoalmente. E para mim caiu como uma luva ter o endereço .rio. E eu achei isso tão legal que eu agreguei inclusive ao nome da empresa, abandonei o AE Contábil, que não me agradava muito na verdade, resgatei o AEC original e dentro da próxima semana a gente deve estar lançando o site novo com essa marca nova. Legal. Parabéns. Obrigado. E aí, em relação ao assunto do imposto de renda, a primeira coisa é a seguinte: se você quer cobrar um valor premium, a primeira coisa que você tem que fazer é uma entrega premium. Você primeiro tem que cuidar da técnica, sabe? Então eu recomendo, né, vou dar uma dica aqui, uma super dica, para quem ainda não sabe, deveria já saber essa altura, a Receita Federal disponibiliza um arquivo chamado Perguntão. O Perguntão tem 700 perguntas sobre imposto de renda com respostas da própria Receita Federal, numa linguagem incrivelmente fácil de entender. Não tem lei, não tem nada, ele explica mesmo, a resposta é feita para público em geral. E cara, lê as 700 perguntas, lê como se fosse um livro, né? As pessoas não leem a Bíblia, lê o Perguntão, é a sua Bíblia para fazer imposto de renda. Tá no site da Receita? Tá no site da Receita, é super fácil de pegar, então lá na Receita, acho que tá no banner principal assim, IRPF 2018, Perguntão, é um PDF de 200 mil páginas. Lê aquilo ali, perde o medo, pensa o seguinte: ali tem um monte de coisa que não tem nada a ver comigo. Não tem nada a ver com você até que chega o cliente fazendo pergunta. Mas se você nunca leu, você não vai saber que tem a resposta. Então, dica primeira, você precisa ser bom no que faz, você precisa saber as coisas. Dica segunda, você precisa ter um aplicativo, né? Eu não vou falar de aplicativo aqui, mas assim, existem vários no mercado que te ajude a gerar valor nesse imposto de renda, a gerar balanço patrimonial, evolução patrimonial versus entradas. Você precisa entender isso muito bem. Então, começar, quero cobrar mais caro. Primeiro, fazer o dever de casa, tem que ser craque. Se não for craque, amigo, não tem que cobrar caro. Não vai conseguir. A segunda coisa é que, na realidade, eu herdei dos meus pais essa política. Os meus pais sempre foram bastante premium, né? Eles faziam completamente pessoalmente, era um trabalho que chegava em abril, eles ficavam 24 horas por dia trabalhando, né? Hoje é um trabalho que eu não faço pessoalmente, né? Fora casos de exceção, mas os meus pais faziam isso muito pessoalmente e sempre cobravam caro, e inclusive eu fui a primeira pessoa, né, meu pai ainda vivo, que eu falava: mas pai, tá mais caro do que a média, por que a gente está cobrando tão caro? A gente pode cobrar mais barato, fazer mais, vamos escalar isso aí, não sei o quê. E meu pai dizia: não, de jeito nenhum, isso é um trabalho importante assim, assado. Mas sabe que não me convencia? Eu falava: mas se eu não me convenço, como é que o cliente se convence? Como é que isso funciona, né? E aí eu observei o seguinte: quando eu apertei, ele foi me explicando por que ele entende que isso vale.
E eu pensei, peraí, mas por que a gente não comunica isso para o cliente? Quando o cliente pergunta para a gente se a gente faz declaração de renda, por que a gente não fala tudo isso que ele está me falando? E aí vem, o que é isso? O que é isso é o seguinte, hoje quando o cliente pergunta, vocês fazem imposto de renda? Eu digo, nós fazemos, e é um trabalho que o nosso escritório faz, que a gente faz muito acima da média. Né? Hoje a gente cobra a partir de R$500 a declaração, e este valor, ele não é preencher uma declaração de imposto de renda. Porque a primeira coisa que eu falo para o cliente, preencher a declaração de imposto de renda e entregar é a parte mais fácil. Né? Até porque você recebe os informes lá com o lugar que você tem que colocar as coisas, não é tão misterioso. O que é misterioso é você entender a conjuntura do cliente. A história. A história do cliente. E eu costumo dizer para o cliente o seguinte, né? A primeira coisa que eu falo, cliente, eu não quero que você me conte essa história. Os seus documentos contam as histórias. Porque a Receita Federal, ela não fiscaliza, ela não audita histórias. Tá entendendo? Ela não chama as pessoas para, eu quero saber como é que é a sua vida. Não é assim que funciona. Ela vai pegar os documentos que foram apresentados pelo contribuinte e ela vai ver aquele documento ali, aquela escritura, o que ela diz? Ah, mas então teve um filho que deu um pai que deu um dinheiro para o filho para comprar aquele imóvel. Bom, então teve uma doação. Então, essa doação como é que ela aconteceu? Ah, não foi uma doação, vai ser devolvido o dinheiro, então foi um empréstimo. Tudo isso tem que ter documento. Tem que ter documento feito e tem que esse documento ser colocado na declaração. Contar uma história, fica uma coisa solta que vai dar problema. Então eu falo com o cliente, você vai me mandar a sua documentação, a gente vai analisar a sua documentação e a gente vai contar para você a história que a sua documentação conta. Legal. E aí a partir disso, a gente vai ver o que está faltando contar. 90% das vezes, para terminar de contar essa história, está faltando mais documento. Né? Poucas vezes não vai ser assim. Essa é a primeira fase. Depois que você entrega essa declaração, eu falo com o cliente. Assim que a gente entrega a declaração, você passa por um momento de processamento. Esse processamento ele vai ser revisado. Depois dessa revisão, a gente vai verificar se foi processado com absoluto sucesso. Se não foi processado com absoluto sucesso, por que não processou com sucesso? Ah, houve isso, houve aquilo. A gente vai te informar, aconteceu um problema aqui e isso vai ser resolvido dessa forma. Olha, aconteceu que a sua fonte pagadora ela deu uma informação estranha. Eu vou ligar para a sua fonte pagadora, eu vou conversar com eles e eu vou dizer, olha, você está errado aqui, você tem que consertar isso, você não mandou isso lá do outro lado para a Receita Federal da forma correta. Ou seja, cliente, eu não vou te devolver problema, eu vou resolver o seu problema. Entendi. Você assume a relação do cliente com o fisco. Exatamente, a gente assume isso. Eu costumo dizer o seguinte, cliente, você está comprando um ano de consultoria. Nesse um ano, a gente vai resolver todos os problemas que surgirem pelo caminho. Então, se aconteceu de não conseguiu resolver a situação rapidamente num primeiro processamento, num segundo momento, você vai precisar de fazer uma defesa administrativa. Essa defesa administrativa a gente vai fazer? Vamos fazer. E não vamos fazer qualquer coisa. Vamos fazer uma defesa digna de um jurídico. Vamos defender mesmo, botar ali todos os seus argumentos e tal, a aprovação dos teus documentos, vamos entregar. É muito comum, o cliente chega para mim, eu fui chamado pela Receita, e aí eu fui até tremendo lá fui tremendo sentar lá na frente do fisco para contar a minha história, para não sei o quê. Eu falo, cliente, você sendo nosso cliente, isso nunca vai acontecer. Você não vai pessoalmente nunca na Receita Federal. Nós vamos resolver o seu problema. A gente vai te dizer, houve um problema, o problema em geral não vai ser um problema que não possa ser solucionado, porque senão ele já vai ser solucionado antes da entrega da declaração. A gente não entrega a declaração com bichada, a gente entrega a declaração resolvida. Mas se eventualmente, às vezes a pessoa teve um câncer e gastou muito dinheiro com o médico, e aí às vezes a Receita quer ver, né? Mas aí, você realmente gastou isso tudo? Eu não vou te pedir documentação, porque a documentação vai ser pedida na hora de fazer a declaração. Sim. Então eu já vou ter essa documentação que vai estar numa pasta, que inclusive vai gerar um dossiê. Esse dossiê a gente faz com pasta com etiqueta, nome, bonitinho, e a gente devolve essa pasta e fala para o cliente, cliente, você não precisa mexer nessa pasta. Ano que vem você traz ela de volta. E você vai juntando um dossiê ali que está pronto. Então, você está percebendo que é um outro trabalho, que não é preencher uma declaração.
Preencher a declaração é um pedacinho do nosso trabalho. Né? Existe o pagamento das cotas, a gente vai ver se você pagou as cotas, às vezes você botou em débito automático, mas não tinha dinheiro no dia, quando estava sem saldo no dia, não pagou, a gente vai ver que você não pagou, a gente vai entrar em contato com você. Se você não tem débito automático, a gente vai mandar a guia, vai ver se você pagou, se você não pagou, olha. Então assim, é um concierge, né? Você vai assim, esquecer, eu não tenho mais que lidar com a Receita, isso agora é um problema da EC, não é mais um problema meu. E isso tem valor, gente. Isso tem valor. E eu acho que eu tenho certeza que tem gente que está assistindo aqui que está dizendo assim, mas é exatamente isso que eu faço. Mas não comunica. Você não está comunicando. Está faltando você se posicionar e dizer, cliente, eu faço isso tudo. E isso tudo tem um valor e não custa R$100. Porque R$100, gente, para mim não é nem 1 hora de trabalho. Mas vamos dizer que fosse 1 hora de trabalho. 1 hora de trabalho dá, no máximo, você preencher uma declaração. É uma coisa que eu sempre falo, assim, não adianta a gente fazer e fazer bem feito. Tem que falar, tem que mostrar, tem que dizer, gritar ao mundo o que a gente faz. Senão ninguém vai estar disposto a pagar por isso. A pessoa não está nem sabendo o que você faz. Porque, assim, tem muitos contadores que são muito especialistas em declaração de imposto de renda, muito mesmo, e fazem exatamente todo esse trabalho que você faz. Porém, pelo fato de não explicar exatamente ao cliente o que é feito, o cara acha que é simplesmente preencher uma declaração de imposto de renda e não vai estar disposto a pagar mais do que R$150 por isso. Mas também há uma falha muito grande da parte do contador que não comunica isso, que não fala, cara, deixa eu te explicar, senta aqui, deixa eu falar para você como que funciona, é um serviço consultivo e tal. Né? Então, eu acho que essa questão que você faz de comunicar ao cliente que ele vai estar ali tranquilo, suave com relação às questões de relação dele com o fisco, você vai garantir o sucesso disso. Se der algum problema na malha fina, você vai resolver. Se tiver alguma questão, qualquer pendência, você vai resolver. Ou seja, ele vai entregar para você, assim, o compromisso dele é entregar a documentação e essa documentação contar a história. Se faltar um meio, um fim, um início nessa história, ele vai também se comprometer a completar essa informação. O resto fica por sua conta. Exatamente. Durante um ano. Durante um ano. E aí chega no ano que vem e renova de novo. Em geral, é muito difícil de fazer uma declaração que não volta no ano seguinte. E como é que você faz a declaração dos seus clientes e tudo, mas pelo que você me contou, você também faz de outras pessoas que nem são suas clientes. Sim. Aí, de onde que vem essas pessoas? Como que você faz? Hoje, basicamente, é a indicação. É a indicação. Infelizmente, a maioria dos clientes que chega pra gente, ele chega porque apanhou, chega porque teve que pagar uma multa alta, chega porque teve que se estressar, e aí ele percebe que isso é um trabalho que precisa ser feito por um profissional. Né? É muito comum, eu ontem estava conversando com uma cliente, é muito comum ele falar, olha, eu tive problema no ano tal, mas eu ainda não tinha um profissional que resolvesse de verdade. Às vezes até contratou alguém, mas assim, eu não tinha um profissional. E esse é o momento da virada. Esse é o momento em que, em geral, o cliente percebe. Em geral, dificilmente um cliente que nunca teve um problema entende que precisa de um profissional. Às vezes ele tem que ter o problema para entender. Hoje a gente recebe indicações, né? Até porque a gente não tem uma fábrica de fazer declarações, então a gente faz uma grande quantidade de declarações, mas se eu tiver que vender o dobro, eu não consigo entregar. Então também tem um limite. Então você não faz em massa. É um trabalho tailor, né? Você está ali fazendo um a um. Apesar de eu não fazer pessoalmente, existe uma supervisão técnica de cada uma das declarações que é feita por pessoas, né? No caso eu trabalho era a minha mãe e o meu pai não faleceu, e a minha mãe hoje é nossa especialista de pessoa física, ela que realmente faz aí a gerência desse trabalho, e com bastante competência, assim, fica muito tranquilo. Legal. Então, assim, inclusive queria deixar até um detalhezinho que o nosso preço não inclui ganho de capital. Então, comprou e vendeu o imóvel, tem um preço para fazer aquele trabalho, né? Não inclui ações na bolsa de valores, não inclui tratamento de contas no exterior, né?
que são coisas que dão um trabalho extra, vai ter um extra aí também tudo sendo cobrado. Aí é a parte. Então É a depende parte. do. É porque você falou, a partir de R$500, mas É. depende do grau de complexidade daquela declaração. O número de bens, né? O cliente tem 7 páginas de bens, não vai ser R$500, vai ser mais caro do que isso, entendeu? Então vai variar conforme a qualidade do cliente. Eventualmente, eu poderia fazer uma declaração abaixo desse valor, né? Em geral vai ser aquela declaração que o cliente só está inseguro, porque ele poderia fazer sozinho, ela é muito, muito, muito simples, né? E esse cliente hoje é uma minoria para a gente, mas eventualmente toda exceção prova que tem uma regra, né? Mas vai ser uma declaração que não precisa de consultoria, de fato, o cara não precisa nenhuma, ele só não tem a segurança total de entregar sozinho. Achei muito fantástico o fato de você agregar o serviço de consultoria ao trabalho de fazer declaração de imposto de renda. O que prova que, assim, o trabalho da contabilidade definitivamente não é preencher a declaração. Não é pegar o informe de rendimentos, dar um Ctrl+C e um Ctrl+V e tá entregue a declaração, né? Quando você consegue mostrar que esse trabalho é muito mais consultivo, envolve toda uma inteligência, né? Porque no final das contas tem que fechar a quantidade de renda que ele tem, né? A origem desse recurso tem que ter uma aplicação que faça sentido, e isso, cara, é contabilidade pura. Então, achei muito fantástico você inserir essa questão consultiva, esse trabalho de consultoria, né? Você coloca aí durante um ano inteiro, ele vai estar assegurado pelo trabalho que você vai fazer, da entrega da declaração e da segurança de que ele vai ter esse trabalho garantido por vocês durante um ano inteiro. Muito, muito, muito bom, Álvaro. Obrigada por ter compartilhado isso com a gente, espero que vocês tenham aprendido, eu aprendi. Se eu ainda mexesse com declaração de imposto de renda, eu a partir de amanhã já ia começar a usar o discurso do Álvaro, porque eu achei ele muito bom. Então, gente, copia! Copia o discurso dele e começa a não cobrar mais 100, mas começa a cobrar 500, 600, 700 reais na declaração do imposto de renda, inserindo nisso esse trabalho consultivo e garantindo que esse cliente vai ter essa tranquilidade no relacionamento dele com o fisco. É isso aí, né, Álvaro? Beleza. Muito obrigada, então, por ter compartilhado. Gente, beijo pra vocês e até a próxima. Tchau, tchau.